Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de qualidade de vida, falamos de família, de crianças e também do Conselho Tutelar, que às vezes as pessoas tomam como bicho-papão, mas a gente sabe que são pessoas que estudam e são preparadas para tratar crianças e adolescentes. E hoje nós temos 2 representantes dos 5 eleitos recentemente, que vão nos contar um pouco mais para esclarecer qualquer dúvida que a gente tenha sobre Conselho Tutelar. Vamos começar com as damas, né, Laura? Claro. Câmara 3, Deise, para você dar o teu oi inicial. Olá, eu sou a Deise Romanha e sou conselheira tutelar pelo segundo mandato. E meu nome é Lauro, uma saudação a todos que nos acompanham, TV Cidade. Uma alegria de poder estar aqui e juntos conversarmos nesse bate-papo. Muito bem, vamos começar pelas damas, depois o cavaleiro, e daí falamos, embolamos tudo aí. Tudo, né? Em casa. Deise, pela tua maior experiência, vamos dizer, de 2 mandatos, né? Quando te pergunto assim, mas o que o Conselho Tutelar faz? Daí tu explica o que, assim, para nós começar, né? Então, o Conselho Tutelar, ele não é cuidador de criança, ele não educa a criança, ele encaminha, quando chega algum caso para nós, alguma situação que seja através da comunidade, a gente encaminha para os órgãos necessários para cumprir com as medidas protetivas que os pais, normalmente responsáveis, não cumprem. Então, sempre que tem alguma negligência, violência, e chega para o Conselho Tutelar, porque a gente precisa ter conhecimento da situação, aí é encaminhado para os órgãos que for necessário daquele encaminhamento. Muito bem. E, Lauro, pela tua já experiência, deve ter falado bastante com a mais antiga aqui, Claro. de conselho, não de idade, né? Porque ela é mais nova que nós. É mais nova, mais nova. Que bom! Então, Laura, Tocando nesse assunto. O que tu tem visto, assim, é mais denúncia ou é só denúncias que acontecem para acionamento do Conselho Tutelar? É interessante esse contexto todo do trabalho do Conselho Tutelar e do conselheiro. Vale destacar aquilo que a Deise comenta também, né? Pelo fato de que nós não somos o psicólogo, nós não somos o psiquiatra, nós não somos aquele agente de saúde que vai tratar, que vai cuidar da criança, do adolescente, em determinada situação que compõe aquela violência contra o seu direito violado e assim por diante. Nós somos pessoas normais da comunidade, fomos eleitos pela comunidade. Nós fazemos esses encaminhamentos, nós fazemos esse momento de receber, através da denúncia que você coloca, que é o motor, né? O motor das nossas ações. Nós recebemos muitas denúncias, seja pelo Disque 100 do governo, seja pelo telefone que é usual do Conselho Tutelar, ou de qualquer pessoa da comunidade que compareça, né, que comparece ou não no Conselho Tutelar para a gente receber essa situação, por vezes como eu falava, da violação do direito da criança, por uma situação que ora está acontecendo naquele ambiente, naquele núcleo familiar e assim por diante. Então, a denúncia é a nosso motor, né? É em cima da denúncia que nós agimos. E aí nós acolhemos a denúncia e aí sim, aí vamos fazer essa busca, né? Essa busca ativa, conhecer o núcleo familiar, o contato, seja na casa, presencial ou não, pelo telefone, pela tecnologia que nós temos na mão, e nós usamos muito o que está à nossa disposição para, de fato, entender aquela denúncia. Por vezes a denúncia não se fundamenta, né? Não é tão como aquela pessoa que está denunciando coloca, né? Então, por isso, não podemos ficar somente de um lado, só receber a denúncia e aceitar aquilo. Nós vamos buscar outra parte, né? Ambas as partes para entender a situação, mas que de fato a denúncia é a mola propulsora, né, do nosso trabalho. Isso a gente concorda. Isso já estás então há 4 anos e 3 meses, né, nessa lida. Já. Aí. Já teve alguma criança que ligou para lá reclamando dos pais?
Eu já recebi uma ligação, ele era adolescente, na verdade, recém tinha saído da infância para adolescente. Até 12 anos e 11 meses, 29 dias é considerado criança. 12 anos antes dos 13? Isso. Então, esse adolescente, recém tinha saído da infância, ligou passando uma situação que estava acontecendo na sua casa. Então, aí, assim, a gente não esquecendo de que qualquer denúncia que chegar para nós, qualquer informação tem que ser averiguada, independente de quem for a pessoa que está passando essa informação para nós, né? Que pode ser por telefone, pode ser até por rede social, às vezes, que nós temos. Nós temos os telefones, tem o telefone de plantão, que normalmente não se recebe denúncia nesse do plantão, mas também pode ser utilizado. E aí, a partir daí, a gente vai identificar o que realmente está acontecendo com aquele núcleo familiar. Muito bem. E nesse caso específico da criança, teve um segmento e era verdadeiro? Sim, teve um acompanhamento até na saúde mental, né, que era uma situação de saúde mental que os responsáveis precisavam de atendimento. Nossa. Então, foi encaminhado para os órgãos competentes, então, para a saúde, para a assistência social, foi feito encaminhamento e no fim deu um bom resultado. Que bom. Então, foi o único caso que tu teve em 4 anos. Porque eu já vi sim. crianças falando no conselho tutelar, a gente vê na TV também, algumas coisas, né? Mas as crianças não estão ainda tão conhecedoras do ECA, né? Às vezes eles usam isso para intimidar na escola, um professor, ou até para intimidar os pais, né? Olha, se acontecer essa situação, eu vou chamar o conselho tutelar. Eles já sabem que o Conselho Tutelar age, né, em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, eles também têm esse entendimento. Que bom, né? Porque ótimo. O que tu quer falar sobre o ECA aí, Laura? É interessante isso, porque esse é o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora Nacional. Seja uma versão, né, mas tem várias edições ali, com outras capas diferentes, mas quando se fala em ECA, é aquela situação que a gente diz assim, não é porque o conselheiro fulano de tal atendeu que ele vai agir diferente. Não, eu prefiro ser atendido pelo conselheiro A, B, C ou D, escolher o conselheiro para ser atendido. Não, por mais que a gente pense assim, a comunidade pense assim, não, os 5 conselheiros que nós somos atualmente aqui em Farroupilha, e todos os conselhos tutelares do nosso país, o direcionamento é em cima do ECA. Nós temos que agir conforme o ECA. Não é aquilo que o Lauro pensa, que fulano de tal pensa, o conselheiro B pensa, o D funciona, que aquele funciona mais do que aquele outro. Não. O princípio, né, o princípio se dá através do ECA, que é a base do nosso trabalho, mas também esclarecer muitas coisas aqui através dessa conversa, Glacir. Por isso que o programa é interessante. Nenhum conselheiro toma decisão sozinho. É sempre colegiado? É o colegiado. Os 5? Os 5. Nós recebemos o caso, atendemos o caso específico, mas depois nós compartilhamos entre o colegiado, que são os 5 conselheiros. Vamos esclarecer o que é o ECA, porque o ECA é um nome até meio nojento, né? Mas é um Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é uma coisa que foi feita a nível federal. Isso, desde 1990, né? Aprovado por... Foi promulgada em 13 de julho de 1990, é a Lei 8.069, né? Então, desde lá, os conselhos tutelares, em cima desta lei, toma as decisões e os direcionamentos necessários. E desde essa rede que se ouve falar toda hora, começa pela polícia, pela promotoria, pelos órgãos de apoio da prefeitura, seria essa a rede total? Vamos nominar isso. Isso. Não tem uma sequência assim, não tem sequência numerada. O primeiro, quem vai agir esse ou aquele órgão. Então, quem receber a informação é que pode tomar a providência. Se a polícia recebe um adolescente lá, vamos supor,
ele foi apreendido em tráfico de drogas. Esse adolescente tem que ser entregue para os responsáveis. E aí a polícia, depois disso, encaminha para o Conselho Tutelar para tomar as medidas, para ver se esse adolescente está passando alguma situação de violência, se tem que ser encaminhado para o CAPS-AD, por exemplo, que faz parte da rede de proteção, né? Então, no município nós temos... O que é o CAPS-AD? O CAPS-AD é o Centro de Atendimento Psicossocial para Álcool e Drogas. Então, o usuário de drogas ou de álcool, enfim, ele deve ser atendido por este órgão, né? E é um órgão que é de portas abertas, qualquer um pode chegar lá e pedir esse atendimento. Então, se a pessoa que é usuário de drogas entender, ou de álcool, entender que precisa de um acompanhamento, né, de um tratamento, ele pode chegar no CAPS-AD que ele vai ser atendido. Então, a rede de proteção, ela é composta pelos órgãos do município, então, sim, secretarias, né, do município, de saúde, de habitação, assistência social, a da educação, né, eu sempre comento que as escolas são os olhos do Conselho Tutelar, porque muita coisa é identificada dentro da escola, né, e os professores identificam e repassam isso para nós, para o Conselho Tutelar, enfim, para a gente tomar as medidas cabíveis. Então, tem o CAISME, que é para atendimento de saúde, tem o CAPS também, que é um centro de atendimento psicossocial, daí que é para casos mais graves, digamos assim, da saúde mental. Então, a gente tem uma rede de proteção muito grande. Tem o CREAS, que também faz atendimento para o núcleo familiar, aí todo o núcleo é atendido, dependendo da situação, lógico, né, de violência ou não. Tem psicólogo, essas coisas. Tem psicólogo, tem assistente social. E também a gente recebe, por vezes, informações da Promotoria de Justiça também, porque a promotoria recebe informações e repassa para nós para fazer um acompanhamento do núcleo. E a gente tem também o judiciário em Farroupilha, que é bem atuante na área da infância e adolescência, né? Que nós temos uma parceria grande com eles. E dá para acrescentar o CRAS também, O CRAS também, que é de assistência social. Os benefícios, direitos, enfim, né? O CRAS, Cesta básica. É do governo federal, né? Assistência básica. Que manda o dinheiro e tal, né? Também. Muito bem. E essa rede, então, ela é uma rede de apoio que todo mundo tem a sua parcela de ação, no caso, é isso? Eu até costumo dizer que essa rede, chama-se rede de proteção, mas eu ainda costumo dizer que seria uma teia, como se fosse uma teia de aranha, porque é tudo interligado em função de atendimento a um núcleo familiar ou aquela criança ou adolescente que precisa, né? Então vamos mudar de rede para teia. Eu acho. Os dois pegam, né? Pega. Tanto a rede como a rede. No caso, sim, esse colegiado funciona desde o primeiro dia, né? Que vocês já se reúnem em função da experiência anterior, certo, que vocês têm, né? E com relação, assim, o Lauro que começou, foi eleito, né, com uma votação boa e tal, já era conhecido pela gaita e por etc, né? Também, né, como professor, né? Professor. E qual é o primeiro tema de casa do conselheiro? É ler todo o ECA e decorar isso? Como é que funciona, Laura? Na verdade, quando começa o processo de seleção chamamos de edital de abertura para o processo, né? Do Conselho Tutelar, aí sim, a eleição, por isso a gente volta um pouco à fita, né? Vamos falar aqui na tecnologia, voltando à fita, abre-se um edital para a escolha dos conselheiros. Todo mundo, dentro dos requisitos que está presente naquele edital, podem se inscrever. Quantos teve inscrito? Esse último aqui teve mais de 35. Não é muitos também, não né? São tantos. E aí o que acontece? A primeira etapa, né, são várias etapas para depois chegar na eleição. A primeira etapa é a prova teórica em cima do estatuto. Já tem que estudar, né? Então tu tem que ter um conhecimento prévio. Se vai acertar todas as questões ou não, depende do candidato. Isso. Mas aí você tem um número X, né, para ficar na média. Se você conseguiu chegar
nessa régua, nessa média, você vai para outra etapa. Então, a leitura, a primeira tarefa que você perguntava, já é bem anterior, né? E a segunda etapa? E a segunda etapa, então, é a prova que é mais técnica, né? Psicológica. Para ver se o cara está bem. E esse último processo aí teve um fundamento muito interessante, a questão da dimensão do psicológico, porque já pegou lá no início, na prova teórica, onde a gente precisa fazer uma redação também, tem a redação e as questões objetivas sobre o ECA. Quase um vestibular. Bem exigente assim. Tanto é que ali já se eliminou uma porção de candidatos, né? Foram eliminados, são etapas eliminatórias. Quem ficou abaixo da média ali da porcentagem. Quem faz isso é o MP ou quem é isso que coordena essa... Isso, aqui no município quem coordenou a última etapa foi o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma equipe grande. Que são pessoas voluntárias. Isso. E aí então, na prova teórica foi a questão da redação, o tema psicológico, né? Como você, né, lida com essa situação psicológica do agente conselheiro e da pessoa. Separar, né? Separar, né? E a Deise, tu também passou nesse processo mesmo, tu já sendo conselheiro tutelar? Sim, tem que passar tudo de novo. Tudo de novo, tem que passar por todas as etapas. Muito bem. E uma pergunta que com certeza os telespectadores vão gostar de saber, né? O conselho tutelar é lobo mau? Ele tira a criancinha da família que está mais ou menos organizada? Ou é um caso assim que demora mais, é um processo? Como é que funciona isso dele? Existe, não é a não ser que seja um acolhimento emergencial, né, que tira a criança do seio familiar em função de alguma situação de risco iminente naquele momento, de violência ou até de risco de morte às vezes, né? Se não passa assim por várias etapas, né? A gente aplica várias medidas, né? Então, o acolhimento institucional, que é quando tira a criança do seio familiar, é a medida mais gravosa que tem, é a última medida. Então, tem que passar por várias etapas. Se a família, os responsáveis, porque às vezes não são os pais, né, que estão ali protegendo aquela criança ou adolescente, se eles não cumprirem com o que diz o ECA, né, que é educação, é saúde e a proteção, né, dita mesmo dessas crianças e adolescentes, aí o Conselho Tutelar, ele passa por um processo, né, junto aos outros órgãos e encaminha, sim, para acolhimento institucional, mas para chegar nisso tem muitas etapas, tem muitas intervenções do Conselho Tutelar e de toda a rede de proteção, inclusive. Comparando o último ano, assim, quantas crianças que foram atendidas, vocês têm mais ou menos um número? Mais ou menos? Não tenho aqui. O atendimento, assim, de média desse ano, por exemplo, diária, assim, o que envolve, assim, mais ou menos? Para a gente ter uma base, qual é a necessidade do município hoje, né? Pelas estatísticas que a gente fez aqui mensal, que são os nossos procedimentos administrativos, aí envolve tudo, né? Seja da denúncia recebida, seja da emissão de um ofício, do recebimento de um ofício. Ações em geral. Ações, né? Nossos procedimentos aí administrativos que chamamos. Eu tenho, assim, por média, em janeiro nós teve mais de 1.800 procedimentos. Só no mês de janeiro. Mas isso contando os 5 conselheiros, né? Eu acho que aí vale lembrar, né? O Lauro, a Deise, o Ivanor, a Ana e o Marcelo, né? Os 5 que compõem o Conselho Tutelar. Mas 1.000 dividido por 5 já dá 200. Já dá um bom volume, né? 200 dividido por 20 dá 10 por dia para cada um. Exatamente. É um número volume... grande. A gente não fica só sentado lá, como muita coisa, né? Muita imaginação do povo imagina que o conselheiro tutelar não faz nada. É um bom esclarecimento, porque os números falam, né? 20 por dia para cada um. Em fevereiro, bastante, né? nós fechamos com em torno de 1.300. Porque o fevereiro é sempre um pouco quebrado, né? Pelo fato de Esse ano uma até semana de carnaval, aí teve um dia mais. Mas enfim, essa é a nossa média ali. Estamos fechando agora
o mês anterior, mas essa é a média, de situações diárias, cotidianas que a gente enfrenta praticamente da manhã à noite, e sem contar o plantão que nós temos durante a noite, né? O plantão vocês revezam entre vocês? Celular ligado direto, né? Aí sim. Qualquer horário. Qualquer horário. A gente tem uma escala, né, que é escala. feita entre os 5 conselheiros. Então, todo dia tem um que fica de plantão na sede e depois de noite também. Então, noite, tem né? 24 horas 24 todos os dias horas. da semana. E tem bastante Sábado, de noite domingo, também, os acionamentos? Tem acionamento. Porque normalmente também. isso acontece, né? Está no seio familiar, né? Ou sai para a rua, alguma coisa diferente, né? Aí temos durante a semana, Glacir, e também no final de semana, né? Sim. Sexta, sábado e domingo entregamos o plantão na segunda-feira, né? Começamos na sexta de manhã às 8 e entregamos na segunda-feira às 8 da manhã. Então, aquele que assume o plantão na sexta, então, mesmo no expediente lá que fecha às 5:30 da tarde do conselho, mas aí continua em plantão durante o sábado, domingo e até a segunda de manhã às 8 da manhã, que passa para o outro colega, né? E onde é que é a sede do conselho hoje? É na rua 13 de maio, 214A, no bairro São Luís, para identificar, assim, passando no sentido centro-bairro, passando o fórum, a delegacia de polícia na segunda quadra. Mas Na rua do Arcari? tem identificação ali na frente para saber. Então, perto do fórum e da delegacia. Muito bem. E com relação às ocorrências, assim, se nós fosse elencar os maiores problemas, o que é a violência, o que é abusos ou droga, se vocês fossem elencar assim, os 3 primeiros que mais dá ocorrência, o que seria? Eu acho que a violência familiar, né, em primeiro lugar. Droga também tem bastante em Farroupilha, né? Em Farroupilha, eu acho que em todas as cidades, né? Porque é uma coisa que já tá mundial. E a violência sexual também tem assim aparecido mais, né? Nos últimos tempos, mas eu acho que é porque tem mais divulgação, então as pessoas informam mais, né, aos órgãos, tanto para a polícia quanto para nós. Chega para nós de várias maneiras, né? E as crianças antes eram menos instruídas. Hoje os professores, os pais falam, né, para as crianças. Então, Sim. Isso acho que melhorou também, né? O esclarecimento, né? Sim. E a comunidade mesmo, né? Às vezes eles sabem de alguma situação, então pode fazer essa comunicação para o Conselho Tutelar, que fica de forma anônima, né? A pessoa que passa essa informação não precisa se identificar, né? Porque às vezes a pessoa tem receio, não quero me envolver, não quero... vizinho, parente, não quero aparecer, né? então essa informação fica sigilo, se a pessoa entender. Vamos dizer que seriam as principais, a violência, o abuso e qual é a outra assim que mais como curiosidade, né? A drogadição, né? A drogadição. Isso também tem bastante na Isso eu cidade. critico as autoridades que não fazem ProERD. Se fizesse mais ProERD, teria menos casos de droga, né? Mas faz parte da vida, né? Esse rodízio que vocês fazem é dentro de uma escala, que nem tu falou, né? Sim. Mas aí tem hora extra ou descansa? Como é que funciona a carga do conselheiro? É que o plantão ele é feito de uma maneira que não sobrecarregue um só, né? Mas não, a gente não tem hora extra, a gente tem um salário fixo e a dedicação exclusiva. A gente não pode ter outra atividade remunerada, né? Por isso que ganham bem os conselheiros. Todo mundo ganha bastante denúncia. Muito bom. Quem paga sempre acha que é muito, quem recebe acha que é pouco, né? O que mais que a gente podia falar, que nós já temos aí uns minutos, aí, já passou 24 minutos, né, da nossa conversa. O que vocês, quando foram convidados, que disseram assim, vamos lá falar, vamos falar isso. O que faltou nós conversar aqui, Deise? Eu acho que é importante esclarecer para a comunidade que o Conselho Tutelar, ele só pode agir em alguma situação em que ele fica sabendo. Então, fica aberto para a comunidade ou para quem tiver interesse de passar informação para o Conselho Tutelar, que pode ser presencialmente, pode ser por telefone, tem o telefone fixo, né? Esse telefone fixo tem um WhatsApp?
Não, o telefone Vocês têm um fixo, WhatsApp de contato também no plantão, não? no plantão não. É No só o plantão não telefone. tem. É. Tá, e depois, durante todo o programa, a gente informa o telefone Isso. e o endereço. fixo. E então, assim, que as pessoas fiquem à vontade de que, eu acho até que seria uma obrigação de quem tiver alguma informação, de que tiver alguma criança ou adolescente sofrendo algum tipo de violação de direitos, seja na saúde, seja como violência ou de outra maneira, que comunique ao Conselho Tutelar, né? Com relação a tráfico de drogas, também a gente tem que deixar claro que tráfico é crime, quem é o técnico para poder agir nesse meio, né, do tráfico, é a polícia. Então que a comunidade entenda que o Conselho Tutelar não vai lá no ponto de tráfico, né, isso tem que ser comunicado para a polícia, que também tem uma maneira deles receberem informação de forma anônima, né. Então, Polícia a gente fala nas duas, né? Nas duas. Na civil Polícia e na brigada. Civil, isso, ou brigada militar, e que seja informado, né, para esses órgãos que são os que são responsáveis por isso, enfim, que crime é tratado, né, com a polícia. Laura quer complementar com alguma coisa? Na Sim. educação, por exemplo, tem Exatamente. crianças que não vão para a aula e o vizinho avisa. Sabe que agora a questão da escola é tão importante na vida de qualquer um, né? E o lugar de criança e adolescente é na escola, não é dentro de uma fábrica, né? Não é dentro do comércio, não é dentro do shopping, mas é de fato na escola, porque é ali que você vai ter essa condição de crescer, de se desenvolver, né? Para o mundo, para a vida em sociedade. Nós trabalhamos muito com essa questão, porque recentemente começou as aulas, né? Tem o sistema do FICAI, né, que é uma ficha onde o colégio nos comunica, né, a questão das infrequências dos alunos. E aí o Conselho Tutelar também age em cima dessa situação. Por quê? Porque tem situações assim que o aluno ele fica fora da sala de aula por 5 dias seguidos ou mais. Então já emite um alerta, né, para a escola. Cadê o aluno? O que aconteceu? Às vezes nem o pai sabe que Nem o pai sabe. está gazeando a Por aula. vezes, sim. Tem a informação que o aluno vai até o colégio, mas chega no portão e dá meia volta e não entra no colégio. Mas saiu de casa para ir para o colégio. Inclusive fardado, né? Fardado do uniforme e tudo. Então, nós trabalhamos muito essa questão da educação e o mais importante disso, em cima dessa pergunta, desse complemento, é dizer assim, que vai contribuir para mudar a imagem que o cidadão tem, a sociedade tem, o povo tem do Conselho Tutelar, que de fato essa construção do bicho-papão, né? Mas o fato é o quê? Que os conselheiros, o Conselho Tutelar, ele trabalha muito com o imprevisto, né? A gente não sabe que vai aquela pessoa que se dirige, que vai ser direcionado ao Conselho Tutelar, é porque alguma coisa aconteceu. Então nós trabalhamos sempre com esse tal do imprevisto. Embora a gente sabe, ou é gestação antes do tempo, né, da criança, do adolescente, ou seja, da droga, ou seja, do trabalho infantil, ou seja, de inúmeras situações que comportam o nosso trabalho. Mas se torna interessante a nossa prevenção, né? Você comentou do PROERD antes, mas a prevenção no sentido de que se a criança não está ocupada, ela vai se ocupar. Ela vai se ocupar com alguma coisa, seja com coisa boa ou com coisa ruim. Se a criança está frequentando a escola, ela se ocupa pelo menos um turno, ou seja, de manhã ou de tarde ou mesmo à noite, ela vai colocar as suas ações, suas ideias em prática nesse momento que ela está ocupada. Mas aí você pensa assim, uma pessoa desocupada, né? Uma criança que cheia de energia, descobrindo o mundo, se ela não está ocupada, seja no ambiente escolar, no contraturno, para quem tem chance, ela vai se ocupar com N situações. A família, de repente, tem o pai, tem a mãe, o responsável que trabalha, e ela fica à vontade, desocupada. E nessa desocupação, ela vai se ocupar com coisas que a gente já, né, como eu falava, com coisas boas,
sim, ela pode se ocupar com coisas boas, mas principalmente, por isso que nós atuamos nesses imprevistos, nessa situação de escolher essa ocupação errada. Uma pergunta que eu não fiz, eu realmente deixei por último, é assim, o Conselho Tutelar consegue movimentar a rede ou a teia para... Eu vejo que a base de tudo é assim, as crianças que têm problema é que falta família, né? A família é desestruturada, a família não foi... De repente os pais, os avós não deram um direcionamento familiar que se diria normal, né? E apesar que a juventude hoje está meio acelerada, não é fácil segurar as gurias, né? As internet da vida passa tudo e a qualquer momento, né? Como é que funciona o planejamento familiar? Assim, existe em Farroupilha um planejamento familiar dentro dessa teia que atua para tentar que a família seja mais família e menos trabalho, ou menos terciarizando os filhos? É que cada núcleo familiar tem uma dinâmica, né? Então a gente tem que também entender que os pais precisam trabalhar, sim, para poder dar o sustento para os filhos. Só que às vezes os pais eles se preocupam tanto com isso que algumas coisas passam despercebidas, né? Então na infância é que se forma o caráter, né? A criança vai criando sua personalidade. Então o núcleo familiar tem que estar atento a isso, né? Tem que ter um acompanhamento na escola, tem que ter um acompanhamento com a criança mesmo. Se vai na pracinha, vai junto. Então, assim, às vezes isso não acontece, né? Então, a gente, quando identifica essas situações, a gente encaminha, sim, né, para os órgãos da rede de proteção, enfim. Mas existe um projeto na cidade de planejamento familiar específico? Não, né? Planejamento familiar que tu diz é como? Não, planejamento familiar como um todo, assim, né? Se a família, por exemplo, que tem 4 filhos, ela vai ter o 5º... tu diz no sentido de aumentar a família. Não no controle familiar, mas no planejamento. Isso existe em órgãos da prefeitura, mas existe um plano maior na cidade ou não? Existem nos órgãos, né? O CRAS faz esse trabalho também, que eles têm grupos, né? Que fazem esse trabalho. Agora, especificamente, se existe um órgão que faça isso... Não, o CREAS faz esse trabalho, o CRAS faz esse trabalho, a saúde faz esse trabalho. Mas aí na causa, né? Não, na consequência. Na prevenção, né? Tu quer dizer? Na prevenção não existe, né? Sabe alguma coisa, Laura, sobre isso? Não... Acho que não existe ainda, né? Não existe. Uma assim que a maioria dos políticos não gostam desse termo, né? E a própria igreja também já foi contra isso aí, né? E alguns políticos mais radicais gostam de ter bastante filhos, né? E de preferência que não estudem também, né? Mas isso é coisa de política. Eu quero convidar vocês aqui nesse programa, que vai ter dia 18 agora uma palestra do Dr. Marco Antônio Fetter. Ele já está 2 anos trabalhando na cidade sobre a família. Ele é professor doutor da Sorbonne, na França, né? Que ele já está há 2 anos trabalhando na cidade sem ninguém saber. Ele é enviado da ONU, desde 94 ele trabalha na ONU. Então ele está fazendo um programa que ele vai ficar 4 anos na cidade. Esses 2 anos ele já tinha 20 pessoas trabalhando na cidade, sem as pessoas saber que eles eram da ONU. Então agora eles vão fazer um planejamento. O dia 18 vai ser o lançamento realmente da palestra do Dr. Fetter, né? E eu convido vocês para assim, convidar mais pessoas para ir para essa palestra, porque se a família que não tem uma base, os filhos, né, escapam. No próprio ProERD, quando a gente fazia pesquisa ali, 92% não vão para droga, os 8% era a falta da família, né, normalmente, né. Então, isso é um convite que eu deixo para você, e deixo com o encerramento com as palavras finais de cada um, desde o teu... Então, a gente agradece a oportunidade, né, para esclarecer algumas coisas até para a comunidade, e que o Conselho Tutelar está aberto a receber as informações, né, que o cidadão farroupilhense pode ter certeza que vai ser atendido pelas demandas que necessitar por parte do Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar encaminha para os órgãos competentes, enfim, para poder que esses direitos das crianças e adolescentes sejam cumpridos na integralidade, né? E também dizer que o Conselho Tutelar ele age dentro da legalidade,
A gente não tem partido, a gente não é de esquerda nem direita. O Conselho Tutelar é pelo direito das crianças e adolescentes. Laura? Agradeço também você pela oportunidade de estar aqui e abrindo mais, né, esse leque da imagem do Conselho Tutelar. Nós temos que aproveitar esses momentos assim para desvendar, né, esse mistério que o povo ainda pode conservar, né, sobre o que faz o Conselho Tutelar, o que é o Conselho Tutelar, como que age, etc., né? E tentar desconstruir aquela imagem do bicho-papão, né? Nós somos da comunidade, somos de Farroupilha aqui e estamos para ajudar. Todos com filhos, né? Todos com filhos. Alguns criados, outros ainda não. Ainda. Muito bem, ficamos por aqui, 35 minutos sem intervalo. Muito obrigado.